Fernanda Melchiona, Chico Alencar e o PSOL botaram o pé na porta contra o golpismo durante essa votação horrível que rolou na Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre isso aqui no Plantão do Meteoro. Gente, vocês já devem ter visto num outro corte nosso ou notícias por aí sobre essa votação bizarra que rolou lá na Câmara dos Deputados. Mas, sim, teve muita gente botando a boca no trombone contra isso. E o Pedro Zambarda, que tá aqui na tela, vai trazer pra gente, ó, o Pedro que tá com @ Drops de Jogos, pra você seguir e se inscrever. Vamos lá, Pedro. A gente falou no outro corte, né, Lúcio? A vergonha, o nojo de ver os caras tentando passar uma anistia e agora uma interrupção do devido processo legal em cima do Alexandre Ramagem e do Bolsonaro, né? Eu falei para vocês, é um absurdo. Eu acho que a gente tem que gritar, a gente tem que ocupar as ruas, a gente tem que protestar, a gente tem que recorrer ao judiciário, a gente tem que enquadrar esses caras. Porque essa é a consequência nefasta de tentar um golpe de Estado. Eles não vão parar até suprimir todas as vozes da democracia e tirar a esquerda do jogo. E é justamente em cima disso que eu acho que o Partido Socialismo e Liberdade fez as melhores declarações a respeito do golpismo de ontem. Eu quero começar pela Fernanda Melchiona, que eu conversei com ela hoje, e ela falou, nas palavras dela para mim, tá? Eu cheguei lá na Câmara com o pé na porta. Vamos ver. Agora, entendo que, em nome da imunidade parlamentar, a ação deve ser sustada. Essa questão de ordem, presidente, é sim ou não, e está acabado. Cara do republicano. Agradeço a Vossa Excelência, acolho também a questão de ordem. Com a palavra, pela liderança do esse Hugo Mota, ele parece o Eduardo Cunha mais jovem, né? Tá tudo errado aí, mas vamos lá. A Federação PSOL Rede, a deputada Fernanda Melchiona. Nós estamos vivendo um dos momentos mais graves da Câmara dos Deputados. Que vocês, uma parte do trenzinho da anistia, achincalham, apequenam e rasgam a Constituição Federal do Brasil. Aqueles e aquelas que querem transformar essa sustação em relação ao Ramagem no trenzinho da anistia para os golpistas do 8 de janeiro não honram o mandato parlamentar. É uma vergonha. Está na casa que homenageia Rubens Paiva, torturado, assassinado, executado pela ditadura civil-militar. E ter parlamentares usando as suas prerrogativas para defender os golpistas de 2022, 2023. E, presidente Hugo Mota, essa responsabilidade também é sua. Uma discussão dessas, sem encaminhamento, deputada Erundina, sem que o plenário saiba o que está sendo discutido. Tem deputado que está achando que está se discutindo só a sustação do Ramagem. Só o caso envolvendo, deputado Chico, a prerrogativa parlamentar, que para nós é inclusive um privilégio. Você vê como é que eles fazem o golpe, né, Lúcio? Eles confundem, eles não explicam qual é a votação. Para a galera cair e votar. Isso foi uma das maiores gravidades, né? Não dá abertura para se discutir o que está sendo votado. Trenzinho da anistia. Usar dessas prerrogativas porque imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Um parlamentar não tem o direito de tentar dar golpe de Estado. Um parlamentar não tem o direito de investigar adversários políticos, como fez o Ramagem antes de se eleger deputado federal. Mas mesmo que fosse, esse seria um debate. O que acontece aqui é que os golpistas de ontem e de hoje querem pegar uma carona e anistiar todos os núcleos que comandaram a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Exato. Quando eles dizem sustar a ação penal, fazendo uma leitura criativa, deputado Lafayette, da Constituição Federal. O artigo 53 é claro. Aqui está se debatendo a prerrogativa de parlamentares, deputados e senadores. Não está se debatendo a prerrogativa de alto escalão do Exército. Não está se debatendo a prerrogativa de atentado com bomba, de gente que não tinha nenhuma imunidade parlamentar. Não está se discutindo um núcleo golpista que durante 2 anos, quando viram que os direitos políticos do Lula foram devolvidos e queriam perder a eleição, começaram uma trama
enorme para deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro. E mais grave que isso, ignoram deliberadamente uma súmula de 40 anos, em que o Supremo Tribunal Federal, há 40 anos atrás, disse que a imunidade parlamentar não se estende a corréus. Está claro, está evidente, está cristalino, não para em pé a sustação da ação penal, não para em pé, mas vocês querem fazer política para a base radicalizada da extrema-direita, querem esgaçar a crise institucional com o Supremo Tribunal Federal, querem dar respostas para o gado golpista que fica aplaudindo discursos contra as liberdades democráticas, desonram aqueles que lutaram pela Constituição, desonram os que batalharam para ter liberdades democráticas. Nós temos orgulho de estar do lado certo da história, daqueles que batalharam contra a anistia de ontem, para julgar os golpistas lá de 64 e que querem a responsabilização dos golpistas de hoje. Nós sabemos que esse voto será histórico e nós temos orgulho do voto não do PSOL. Agora, o problema aqui não é o posicionamento político do nosso partido, é a irresponsabilidade, presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, que se é pequena, que se achincalha e que mostra que, lamentavelmente, não honra a Constituição que jurou defender. Sem anistia para golpista, sem anistia. Alguém tinha que ir pra cima desse engravatadinho aí, né? Não tem... É um safado. Ficou aí guiando esse processo todo. O Chico Alencar fez um discurso na mesma linha. Deixa eu trazer aqui pra vocês. E eu te mandei um recado, ô Lúcio. Não sei se você viu nos bastidores. Dá uma olhadinha no Zap. Deixa eu pegar aqui só pra gente seguir. Tem também a fala do Chico Alencar. Deixa eu trazer aqui pra vocês. Vou trazer a Duda Salabert também junto. Vamos lá. Que cabe, sim, a sustação desse processo contra o deputado delegado Ramage. Portanto, o MDB orienta sim. Como vota o PDT, deputada Duda Salabert. Obrigado, presidente. O PDT orienta não. Golpistas têm que ir para a cadeia. E é um absurdo o que está acontecendo aqui. É um golpe dentro do golpe. Então, votamos não porque temos o D de democrático. E quem defende a democracia é contrário àqueles que fizeram a tentativa de golpe, não só no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi uma parte do golpe, mas se estruturou antes e o delegado Ramage participou do início, meio e fim, então cadeia para o Ramage. Como vota a Federação PSDB Cidadania? O PSDB vai votar com favor, claro. E aí temos uma pequena lentidão no meu... Como vota o PSB, deputado Pedro Campos? Não. Presidente, pela Constituição, pela defesa das prerrogativas parlamentares, pela defesa da democracia, o PSB vota não. Porque... Para quem não sabe, é o irmão do João Campos, tá? O prefeito. Não existe nada mais perigoso para uma casa legislativa do que um regime antidemocrático. Eu lembro, presidente, que no seu discurso de posse, você lembrou do grande Rubens Paiva e falou que nós ainda estamos aqui. Se essa casa caminhar para o tensionamento com os demais poderes e para não permitir que a sociedade brasileira veja ser julgado no Supremo Tribunal Federal Bolsonaro, General Braga Neto, General Augusto Heleno e todos aqueles que tentaram dar um golpe de Estado, nós estaremos andando na direção de um regime... Tá interrompendo um pouco por causa do meu navegador, tá, gente? Que começará fazendo a mesma coisa que o regime implantado em 64 fez. Fechar esse Congresso e mandar os parlamentares para o exílio e para... Olha isso, que safadeza. Como vota o Podemos, deputado Vitor Linhares? Senhor presidente, o Podemos orienta sim pelo trancamento da ação.
Como vota a Federação Pessoal Rede? Agora. Deputado Chico Alencar. A Federação Pessoal Rede vota não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à cassação do nosso direito de debater a matéria tão importante, ao uso do ramagem, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros, a imunidade alargada, o golpe legislativo, a obstrução ao processo judicial, a criminalização da nossa própria atuação, ao rito sumário que o presidente Hugo Mota inventou aqui. O Hugo Mota não submeteu a matéria à deliberação, tá, gente? Apreciação. Eles estavam passando um golpe e assim, não pode nem discutir, tá, gente? É tipo, ou é sim ou não. Só isso. Ele até nas questões de ordem debochou dizendo: vou responder quando quiser. É um achincalhe. A história brasileira registra noite das garrafadas, noite da agonia. Essa é a noite da vergonha, do obscurantismo golpista, da leniência com o totalitarismo, com o autoritarismo, com a destruição da democracia brasileira, com o crime que é a política. Como vota o Avante? Presidente, Avante orienta. É isso, Lúcio. Foi um show de horrores no Congresso ontem. Eu não sei nem qualificar a atitude desse senhor que está aí no centro da tela, que é tipo um Eduardo Cunha com fraldas Pampers, entendeu? Ele é novinho, mas é um cara que já está muito bem encaminhado em estragar a nossa democracia. A gente sabe que ele fez isso, evidentemente, em cima de um acordo, mas você vê ali pelos tapinhas nas costas, pelos cumprimentos, está todo muito, muito feliz que vão receber emendas parlamentares. Vão receber o toma lá da cá. Então, assim, a gente tem que ficar atento a esses caras. Esses caras vão ser usados para botar um outro extremista no poder. Pode ser que o Lula ganhe a próxima eleição, mas eu não sei o que vai acontecer em 2030 se continuar as coisas do jeito que estão. O que vai acontecer se o Lula ganha em 2026 e eles não aceitarem a vitória? Eles vão botar mais uns malucos lá para quebrarem tudo? É o Eduardo Cunha Reborn, exatamente. O Eduardo Zenaide tá falando aqui, é o bebê reborn do Eduardo Cunha. E, na verdade, todos os caras depois do Eduardo Cunha são bebês reborn dele, né? O Rodrigo Maia foi um pouco menos, mas também foi outro cara que emplacou a reforma da Previdência, acabou com a nossa aposentadoria. Exatamente. E lembrando, né, que ali a deputada Duda e o deputado... Chico. Não, o deputado do PSB, esqueci o nome dele, desculpa. O irmão do o do Pedro Campos. Pedro Campos, isso. São líderes de seus partidos ali na bancada e indicaram para o voto não, né? Uhum. E 3 deputados do PSB e 2 deputados do PDT votaram sim, né? Então foram contra ali a orientação da liderança da bancada no parlamento. Só para fechar, Suman, tem não. o discurso também do Lindbergh Farias, esse eu vou colocar exatamente no ponto, e eu acho importante porque ele é o líder do PT e a fala dele também foi relevante. Eu acho importante registrar esses cortes todos, gente, porque isso é uma forma também da gente deixar registrado para a história, sabe? Do mesmo jeito que o Glauber Braga disse na cara do Eduardo Cunha que a cadeira dele cheirava enxofre e que aquilo era de fato um golpe parlamentar, e muita gente na época não acreditou, achava que um impeachment regular. É importante a gente ter isso documentado. Não acho que o Lula vai ser golpeado, mas a gente não precisa só resistir, tá, gente? A gente tem que partir para uma ofensiva, a gente tem que registrar o que cada um desses caras está fazendo, no caso, os golpistas e também a galera do nosso lado. Aqui fica assustado o andamento da ação penal contida na petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados.
O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história. Quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Porque imaginem, e vamos para o debate constitucional, existe uma súmula do Supremo, súmula 245 do STF, imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa. Esse relatório não podia ser apresentado, é rasgar a Constituição. Deputado Orlando, esse Instituto do Trancamento de Ação Penal foi criado por uma emenda constitucional, número 35, em 2001. Nunca foi usado. Mas estão certo, está certo o presidente. Está na Constituição. Mas o que diz a Constituição de forma bem clara... O que o Lindbergh está explicando aqui? Ele está explicando a maracutaia do Hugo Mota para justificar esse golpe dentro do golpe. Porque eu quero dizer para cada um dos senhores, hoje nós estamos rasgando a Constituição. Isso. Olha o que diz a Constituição, Luiz Arundina. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa respectiva e aí começa o processo de trancamento da ação penal. Quando houve a denúncia contra Bolsonaro e mais 7, inclusive o deputado Ramagem, no dia 31 de março, o ministro Zanin, que é presidente da turma, manda a denúncia para cá. O processo caminha. Foi lá para a CCJ. Eu estava acompanhando. Quando eu percebi que o relator era Alfredo Gaspar, porque a Constituição não precisa de interpretação. Está claro o que é. Quando percebi que era o relator Alfredo Gaspar, que fez aqui uma defesa, pessoal, dizendo que não houve golpe algum. Sim. Não houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele não fez defesa das prerrogativas parlamentares. Quando eu vi que o relator era o Alfredo Gaspar, eu fiz uma petição ao Supremo. Porque não fui eu que acionei o Supremo. O Supremo que mandou a denúncia. O que dizia a minha petição? Eu pedi explicações. Já que é após diplomação, quais os crimes seriam pós-diplomação e antes da diplomação? Sabe como responde? Por unanimidade a primeira turma. Foi uma decisão, foi votada. Resposta dessa petição. A primeira turma determinou que seja dada a ciência à Câmara dos Deputados. Aí fala, nos termos do voto do ministro relator, para aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem. Está aqui, tão somente ao delegado Ramagem. Isso não é um projeto de resolução, senhores. Aqui é uma tentativa de impedir um julgamento que está marcado, mas o Supremo vai mais adiante. Diz que dos 5 crimes, 2 foram após a diplomação que se deu no dia 16 de dezembro, os de depredação. Porque o relator esquece. Eles têm que ter um governo constituído para ter golpe. Que história é essa? Esse golpe começou antes, ao desacreditar as urnas eletrônicas. Bolsonaro era presidente quando eles colocaram em execução o plano Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano de assassinato do Lula, de assassinato do Alckmin, de assassinato do Alexandre de Moraes. Quero lembrar a todos que no dia 15 de dezembro,
os kids pretos chegaram na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Tinha um plano de execução em curso. Tinha um plano de execução em curso e os caras estão atropelando a Constituição para tentar salvar o Ramagem, e na verdade não é para salvar o Ramagem. É para salvar o Bolsonaro. O Bolsonaro que nem deputado mais é. Ele não tem prerrogativa de foro. Só que eles trancam o processo. O Supremo não pode tolerar isso, Lúcio. Isso aqui é um absurdo completo. Muito bem, bom, vocês viram então aí os posicionamentos importantes que o Pedro trouxe. Esse tema ainda vai ser muito debatido. A gente sabe que o STF também não vai deixar isso do jeito que está. Tem um outro corte trazendo mais detalhes para vocês sobre essa votação. Então, se você quiser saber mais sobre isso, tem um outro corte para você com tudo que o Pedro trouxe sobre esse tema também. E a gente fica por aqui. Grande abraço. Até a próxima.